Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte, e hoje nós vamos falar sobre artistas, obras e contextos brasileiros. Bom, eu estava comentando aqui no estúdio que isso foi um trabalho literalmente, absurdamente difícil de fazer. Como assim, professor? O senhor não sabe do assunto? Na verdade, eu sei. Elencar um grupo de artistas que são extremamente importantes para vocês terem conhecimento sobre a arte brasileira e escolher numa gama gigantesca, gente, é difícil. Eu vou botar todos, não cabe numa aula de 20 minutos. Vou colocar quais. O que me deu mais trabalho foi dizer assim: esse aqui é importante, esse é importante, esse é importante, esse é importante, esse. Ih, caramba, e agora? Não, seleciona. O trabalho foi a escolha desses artistas. Então, vamos tentar entender a história da arte do Brasil de uma maneira bem simplória. Como? As fases que a história da arte brasileira alcança. Para isso, a gente tem que conhecer um pouco sobre isso. A história da arte brasileira é feita por peças de grupos indígenas antes de 1500 até a chegada dos colonizadores ao país. Então, esse é um processo de arte pré-histórica. Nesse aspecto, a gente não vai citar aqui porque a gente tem aulas maiores, mais específicas e mais trabalhadas. Então, a gente vai falar sobre a arte do século XVIII, a arte do século XIX, a arte do século XX e a arte do século XXI. Então, 18, 19, 20 e 21. 18, Barroco brasileiro, uma figura ou duas que eu separei que são extremamente importantes para você ter noção de que eles fazem parte do nosso histórico brasileiro, não só artístico, mas histórico brasileiro de maneira geral. Século XIX, surgimento da Escola de Belas Artes, quando a família real, Dom João VI, chega ao Brasil e estabelece um novo contexto. E aí você fala, por exemplo, da Escola Acadêmica Imperial Brasileira de Belas Artes. E aí você tem um período chamado de academicismo brasileiro, ok? E no século XX, tempo é esse porque a gente precisa de muita atenção. Semana de Arte Moderna. Nós temos já uma aula sobre Semana de Arte Moderna na plataforma do Gonçalves Dias no YouTube. Pesquisem. Por que eu estou falando isso? Porque ano que vem, 2022, a Semana de Arte Moderna faz centenário. Então, vamos falar em todas as escolas do Brasil inteiro sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna e esses artistas que são importantes. Só que a Semana de Arte Moderna já começou o centenário, olha que interessante, já esse ano, já tem muitos locais, talvez até no Enem já se faça uma prévia sobre isso. Nomes como Tarsila do Amaral, de Cavalcante, não, vou mostrar os artistas. E essas diferentes faces, diferentes estilos da arte brasileira. Nosso primeiro representante, Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. Provavelmente ganhou esse apelido pejorativo, ou seja, debochado e irônico para a época, em função do corpo que foi acometido provavelmente pela hanseníase, vulgarmente conhecida aqui em São Luís como lepra, que vai literalmente definhando, maltratando e causando dores no corpo terríveis. Bom, ele é responsável pelas obras mais importantes do barroco brasileiro e adaptando as características do barroco europeu para cá para o Brasil. Ao invés de madeira, perdão, ao invés de mármore, pedra sabão, ao invés de bronze, madeira, e foi adaptando e criando um novo estilo com uma cara única no país. Igrejas mais importantes que já caíram nas provas, não só do Enem, mas de outros lugares do Brasil. São Francisco de Assis, Nossa Senhora das Mercês. Professor, vou falar menos, vamos olhar. As estátuas de Aleijadinho, ele brincava muito com a questão dos narizes debochando dos portugueses, mas é de uma característica única. Nesse santuário de Bom Jesus do Matozinhos, que já caiu em provas de vestibulares anteriores, ele não só faz as estátuas internas, as estátuas dos 12 profetas externas, a construção da igreja, né, o projeto da igreja, e hoje é um dos 14 monumentos tombados pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Né? Os profetas em madeira e, no caso, né, a Paixão de Cristo em madeira e os profetas em pedra-sabão do lado de fora. Saímos do século XVIII e passamos para o século XIX, os pintores mais importantes do academicismo brasileiro. Então, tem um trio aí, eu vou falar de dois que são os tops de linha, mas tem mais um que é interessante perceber. Pedro Américo. A pessoa já viu esse quadro. Não é o Grito do Ipiranga, é ele mesmo. Pois é. O academicismo mistura um pouco do neoclassicismo europeu e do romantismo. Eu vou só mostrar aqui para vocês, dá uma olhada nisso aqui. Ó. Alguém tinha noção? Já assistiu essa aula, né? O pessoal daqui do estúdio gosta muito porque é uma idealização, gente. Esse quadro nunca
Esse fato nunca aconteceu como o quadro mostra. Na verdade, é uma idealização do artista sobre algo que o próprio artista e Dom Pedro II, que encomendou o quadro, filho de Dom Pedro I, para que o pai parecesse bonito na foto, ou melhor, no retrato, como a gente chama aqui. Academicismo brasileiro, a primeira missa no Brasil. Vocês já estão cansados de ver essa obra em livro de história. Eu até brinquei sobre isso ontem. Olha que bonitinho, os índios todos sentados ao redor. Nunca tinha visto uma missa cristã. Né? Vambora, gente. Aí, galera, vem, vambora. Senta todo mundo. Não faz sentido, não bate, a conta não fecha. Isso aqui é uma idealização do artista que pintou no século XIX um acontecimento que houve quando os portugueses chegaram ao Brasil no final do século XV, início do século XVI, 1500. Vocês têm noção do que eu estou falando? Há um processo de idealização. Ah, professor, então não aconteceu desse jeito? Não, neném. Esse pintor eu coloquei porque a gente está numa fase de novas avaliações de artistas que merecem respaldo, mas pouca gente sabe que eles existiram. Exemplo, Estevão da Silva, ou o Diamante Negro, o único artista preto, artista negro, que frequentou a Escola Acadêmica de Belas Artes do século XIX, que era frequentada só por gente rica ou que tinha a sorte de ganhar uma bolsa de estudo, mas se fosse branco. E ele, né, começa ali a quebrar algumas estruturas, alguns paradigmas, quando ele coloca natureza morta, que são frutas e flores, assim por diante, ou ele coloca figuras de pessoas que são mestiças, né, naquele período, e ninguém até então tinha feito isso. Dom Pedro II admirava o trabalho dele. Este pintor não é brasileiro, este pintor ele é espanhol, deixa eu ver se é isso. Ele é espanhol, mas estudou no Brasil na Escola Acadêmica de Belas Artes e o quadro foi processado quando eu digo, foi feito, né, foi produzido no Brasil no final do século XIX. A visão de um estrangeiro estudando no Brasil sobre o conceito da escravidão e o conceito do pós-escravidão gerou esse quadro aqui que todo mundo tem que ter noção dele. A Redenção de Cã. A senhora preta agradece ao céu por seu neto nascer branco. Na maldição de Cã, né, a mulher, a esposa, a mulher preta com o marido branco, que é uma coisa comum no nosso processo cultural de formação, tem uma avó que agradece a Deus porque o neto nasceu branco e não vai passar pelos mesmos problemas raciais que tanto ela quanto a filha, que é mais, abre aspas, embranquecida, passou. Minha avó, particularmente, dizia isso porque ela foi condicionada a achar que era um erro ela ser preta. E índia, ainda tem mais essa. Então, é um quadro que trata sobre embranquecimento e eugenia. Tomem cuidado porque esse assunto está muito em alta e quanto mais informação você tem para embasar, por exemplo, uma produção textual, o professor nem sabia que esse quadro existia, mas ele é importante para a gente entender como é que se dá esse processo de eugenia no início do século XX, final do século XIX, certo? O nome do pintor, Modesto Brocos, não é brasileiro, mas eu achei interessante a gente ter noção desse contexto para o país, certo? Novamente, para a gente ter uma noção, o homem branco, a mulher preta, mas não é considerada preta, tem uns termos chamados de mulata, morena, mestiça, assim por diante, e a mãe, a avó, negra, preta, retinta. E aí você tem todo um processo de autoconhecimento, mas também de eugenia e racismo ali, bem estabelecido, mesmo sem se saber o que era na época. Saímos do século XIX, entramos no século XX. No século XX, vou repetir desde o início da aula, Semana de Arte Moderna. Então, nosso combo, nosso pacote de artistas importantes e obras que a gente precisa ter noção. Aqui não só artistas, mas também artistas e obras, porque eu citei algumas das mais importantes do século XIX. Di Cavalcanti, cubista ou com tendências cubistas, amigo de Picasso, Matisse, Jean Cocteau, né? Esses artistas europeus que fizeram parte dos movimentos de vanguardas intelectuais, movimentos de vanguardas artísticas da Europa, acabaram influenciando toda a obra de Cavalcanti. Mas o que chama mais atenção na obra dele é que a figura feminina que ele representa como padrão de beleza não é uma mulher branca com uma característica de beleza eurocêntrica, mas sim uma mulher preta que ele denomina como mulata. E todos nós sabemos que o termo hoje é extremamente pejorativo. Mas, nos anos 20, no início do século 20, você tem um outro conceito, porque quando ele representa isso aqui, samba, né, a mulher negra, a mulher preta,
sendo representada e vacinada pela beleza da sua pele, pela beleza do seu corpo, pela beleza dos seus traços, lábios carnudos, mais nádegas, mais seios, e essa sensualidade que muita gente considera exótica, eu não gosto dessa palavra, né? É interessante ser representada porque ele vende o Brasil com cores, com frutas que, abre aspas, parecem tropicais. Banana não é nossa fruta, ela é importada, mas todo mundo acha que banana é brasileira. Coco d'água não é nosso, né? Veio do Oriente ali, entre o Oriente Médio, Extremo Oriente para cá, e se adaptou muito bem. Todo mundo acha que coco é uma coisa brasileira, e eles vendem muito bem como frutas tropicais. Como estavam adaptados, né? Um exemplo disso é uma figura portuguesa que viveu no Brasil, se considerava brasileira, foi parar no cinema americano por causa deste visual meio de Cavalcante, muito colorido, muito brasileiro. Tinha 1,50 m de altura e cantava maravilhosamente bem samba e atendia pelo nome de Carmen Miranda. Não é brasileira, mas o contexto dela é completamente brasileiro. Anita Malfatti, né, um capítulo especial para minha amiga Anita Malfatti, que eu sou fã. Expressionista, com cores muito vibrantes, pinceladas visíveis, mas uma experiência pessoal dolorosa. Ela morreu literalmente no ostracismo. Para sobreviver, teve que dar aulas de pintura no final da vida. E a obra dela é extremamente importante porque, ao mesmo tempo que é colorida, é triste. Você sente um olhar de tristeza na obra da Anita Malfatti. E mais ainda, ela era mulher, pintando coisas sobre homens, para homens, numa sociedade extremamente machista que não aceitava uma mulher pintar. Né? Vicente do Rego Monteiro, cubista da Semana de Arte Moderna, impressionou o próprio Pablo Picasso. Picasso fez um comentário extremamente elogioso sobre a obra do Monteiro, né, que era única no mundo. E ele vai influenciar muita gente no futuro. E o nosso top de linha, que não esteve na Semana de Arte Moderna, mas é uma das figuras mais importantes do modernismo brasileiro, Tarsila do Amaral. Ela passa por 3 fases. Fase pau-brasil, antropofágica e a fase operária. A pau-brasil, coloridinha, a gente tem isso numa aula mais detalhada. Coloridinha, a visão de uma pessoa do sudeste do país sobre o Brasil. Mas é já um outro começo. Ninguém pintava favela naquela época. Opa, favela não. Ninguém pintava pobreza naquela época. E a Tarsila fez isso. A fase antropofágica, que é interessante você pesquisar também, né, que é uma fase mais orgânica, com influências europeias distintas. Cubismo, fauvismo e expressionismo. O Abapuru, que todo mundo conhece, o famoso quadro do Pezão, né? A Lua, da Tarsila do Amaral, e a fase social, que este quadro está cansado de cair nas provas de vocês, de filosofia, sociologia, história, arte, literatura. Por quê? Porque ele fala do processo de crescimento de São Paulo, industrialização da cidade de São Paulo e a quantidade de etnias que formam o povo que São Paulo é, que é uma capital, uma cidade extremamente cosmopolitana, tem gente do mundo inteiro. Cândido Portinari não participou da Semana de Arte Moderna, mas faz parte da segunda fase do modernismo brasileiro. A figura de Cândido Portinari é extremamente interessante porque este quadro aqui, ele faz referência, por exemplo, às obras de Graciliano Ramos, Guimarães Rosas, entre outros artistas, ou entre outros autores, que buscam a pesquisa através do sertão, do homem que sai da fome da caatinga e vai para a cidade grande, mas passa fome do mesmo jeito. E representa o homem preto, né, de uma maneira única, e ele coloca esse homem preto como padrão de beleza. Uma influência meio cubista, meio expressionista, ao mesmo tempo surrealista, e ele vai quebrando todos os paradigmas. Conheçam Cândido Portinari. Ainda do modernismo, né, Oswaldo Goethe, que ele trabalha com xilogravura, que essencialmente é uma arte que é muito trabalhada no Nordeste com a arte popular. A xilogravura é você fazer uma placa de madeira em relevo, como se fosse um carimbo, e você vai tirando cópias. Quanto menos cópias, mais importante, mais cara a obra é, pela questão da lógica. Não posso deixar de desmerecer a arte afro-brasileira, que começou a ser respeitada, entendida, né, sofrer menos preconceito a partir dos anos 90, na verdade, a partir dos anos 2000, quando foi oficializado o ensino de arte afro-brasileira, né, nas escolas do país e tentar tirar esse quesito da demonização. Eu separei 3 artistas, um deles já caiu no Enem, né, que é o mestre Didi, que utiliza símbolos das religiões de matriz africana. Rubem Valentim, né, que trabalha com signos e iconografias de religiões de matriz africana também. E o Abdias Nascimento, que é neto de escravo, ativista, líder religioso, onde as religiões de matriz africana elas estão casadas com a arte, né,
cores mais geometrizadas, bem similares às tribos africanas originais antes deles serem arrancados, escravizados da África, perdão, e esses elementos vão interferindo diretamente no nosso processo. Diga de passagem, eu acho maravilhoso a estrutura das obras de matriz africana. É de uma beleza absolutamente fantástica. Dispam-se de preconceitos e entenda melhor, vale muito a pena. Pós-modernismo brasileiro. Alfredo Volpi, o pintor das bandeirinhas. Esse cara pegava tinta, misturava com ovo e fazia uma tinta chamada têmpera. Vou repetir, têmpera, que era utilizado lá na Idade Média, que Leonardo da Vinci utilizou, que Michelangelo, o cara utilizou isso aqui nos anos 40 e 50 no Brasil. E ele ficou rico e reconhecido só pintando isso aqui, ó, bandeirinhas e casarões. Como assim, professor? Pois é, né? Não pense que foi um trabalho fácil. O que ele era inicialmente? Ele era bombeiro hidráulico, ele fazia pintura de parede, era pintor de parede comum, autodidata, e ele ralou pra caramba. Veio da Itália, né, e com 1 ano de idade, e ele se considerava brasileiro, até porque não tinha sotaque italiano. Pintor, decorador, fez uma série de murais para poder sobreviver, mas ele se apaixonou por isto aqui, ó, as bandeirinhas de São João. E ele morava no eixo sudeste, São Paulo. Imagina se ele vivesse aqui no Nordeste. As bandeirinhas, elas são literalmente um processo artesanal que vai beirando ali a abstração quando ele começa a ampliar, né? Não são bandeirinhas de maneira figurativa, mas sim com um outro conceito. Lygia Clark, eu tive o prazer de ver essa obra de perto, chama Bichos, né? Ela quebra com um processo comum e ela trabalha com o conceito da arte cinética. Cinética porque se move. Então você tem a liberdade de mover a peça de várias maneiras para que você entenda sobre um outro processo de que a arte ela não precisa ser estática. Bichos, por exemplo, uma sequência de obras, de esculturas, que você pode interferir diretamente na obra. Certo? Lygia Clark, atenção a esse nome. Arte contemporânea, Cildo Meirelles, anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80. Né? Professor, mas o que fazem 3 garrafas de Coca-Cola? Gente, o objetivo não é a obra em si. Ready-made é quando você pega um objeto, coloca esse objeto como obra de arte e esse objeto tem que permitir uma nova leitura. A garrafa está meio cheia ou meio vazia? Você está meio cheio ou meio vazio? Você está completamente cheio de um líquido que é bom ou desagradável? Ou você se encontra completamente vazio? Muda o contexto todo. Eu transformei 3 garrafas de um refrigerante conhecidíssimo numa outra concepção de analogia. Vocês têm noção do que é isso? Arte contemporânea. Né? A instalação do Cildo Meirelles começa a repensar sobre isso. Essa obra aqui já caiu uma das provas do Enem. Né? É uma instalação. Já comentei sobre isso na arte contemporânea, pesquisem sobre isso na plataforma. Dengo. Eu mostrei isso numa turma de alunos, professor, isso meio que me incomoda. É um emaranhado de linhas, tipo tricô, crochê, alguma coisa do tipo. Né? São casulos. E nesses casulos são bolas macias onde a pessoa pode interagir e sentar na obra, ou tocar na obra. O objetivo, né, como o nome diz, Dengo, será que a gente não precisa de mais relação, de mais contato, principalmente agora, e essa obra é de 2010, principalmente agora, depois da pandemia. Adriana Varejão, um dos nomes mais importantes da arte contemporânea brasileira, cheia de polêmicas, mas o interessante sobre a Adriana Varejão é que ela trabalha com azulejaria que parece do século XVII e XVIII, olha que interessante, né? Que a gente chama de azulejos parecem coloniais, aqui em São Luís nós temos muito, mas que parecem barrocos. Só que esses azulejos que ela faz são no século XXI, 20 e 21. E os temas são os mais polêmicos possíveis. É como se ela tivesse esse azulejo histórico com temas do século XX e XXI. Quais são os temas? Imagens da história do Brasil, o massacre dos índios, a escravização do negro, a miscigenação, violência nesse processo. Ela tem uma pesquisa histórica que é muito interessante. Vic Muniz, eu não lembro qual é o nome da novela da Rede Globo, que o Vic Muniz fez uma abertura utilizando uma das coisas que ele mais sabe fazer, fazer imagens com lixo. Nesse caso aqui, eu coloquei uma obra premiada. Ele é tão fabuloso, para dizer, dá vontade de xingar de tanto talento que ele tem, né, que ele fez a Mona Lisa de Leonardo da Vinci em manteiga de amendoim, e geleia. Gente, vocês têm noção? Ele pinta com poeira, ele faz material que está no lixo virar uma obra de arte. E todos os materiais são fotografados, porque a arte é efêmera. Eduardo Cobra, né, que eu sou fã do trabalho dele, que é um dos maiores muralistas e artistas urbanos e grafiteiros do mundo. A gente tem em São Luís um painel dele.
E eu vou fechar aqui com a figura que eu já falei, né, da arte popular brasileira, né, que é Mestre Vitalino, o único artista brasileiro que tem da arte popular que tem obras expostas no Louvre, em Paris. Para você conhecer um pouco mais de Mestre Vitalino, assista a nossa aula no canal do YouTube, né, na plataforma Gonçalves Dias, sobre arte popular brasileira. Vale muito a pena. Por quê? Porque eu tenho um orgulho de ver isso aqui e saber que está lá em Paris sendo apreciado como arte puramente brasileira. Um abraço, professor Marcos Dominici. Fui.